E a derrota do Flamengo para o Fortaleza por 2-1 no Maracanã, o time que vinha tão bem, ganhando seus jogos, jogando com raça, 6 pontos disputados em casa, o Flamengo só ganhou 1 ponto, saiu com prejuízo enorme. Vamos reagir ao desabafo da mídia rubro-negra sobre a derrota do Mengão. Para mim, quem tá de sacanagem é quem torce pelo Flamengo e não tá indignado de em 2 jogos em casa, um contra o Cuiabá e o outro contra o Fortaleza, o Flamengo fazer 1 ponto. Alguma coisa tem que ser feita nesse time do Flamengo para não passar a ser um time frouxo. O Flamengo tá virando um time frouxo. O Flamengo tá virando um time que quando precisa decidir, não ganha, não joga bem, se acovarda. E aí muita gente vai falar, todo desfalcado, pilhado, tá bom. Mas o Palmeiras do Abel Ferreira jogou jogos com a dupla de zaga de meninos. A dupla de zaga de meninos jogou pelo Palmeiras. Murilo fora, Gustavo Gomes fora, Dudu estava fora, Richard Rios fora. E o Palmeiras do Abel Ferreira mantém uma regularidade. Então eu vou deixar uma coisa bem clara. O Palmeiras do Abel Ferreira é regular. O Palmeiras do Abel Ferreira não afrouxa. O Palmeiras do Abel Ferreira não é frouxo. E o Flamengo tem que tomar cuidado para essa geração não virar uma geração frouxa do Flamengo. Eu acho o Abel Ferreira muito mais treinador que o Tite. Muito mais treinador. Consegue fazer o time mudar a forma de jogar quando tem que fazer. Consegue improvisar quando perde jogadores mais do que o Tite consegue. Não acho, nunca achei o Tite uma maravilha. Agora, perder, empatar com o Cuiabá no Maracanã lotado, perder para o Fortaleza no Maracanã lotado e deixar o Palmeiras passar em 2 jogos que eram fáceis, relativamente fáceis para o Flamengo, mas não adianta brigar e não ser decisivo. Não adianta brigar e não conseguir resultado dentro de casa. É o Flamengo que falou tanto do Botafogo no ano passado, mas que no ano passado e nesse ano está sendo igual. Passou a ser ameaçado pelo Palmeiras, Palmeiras passou. O Flamengo precisa acordar. E mais ainda, tá? Eu quero questionar a contratação do Alan. O Alan é um jogador que estava lesionado no Atlético Mineiro. Se o Alan não tivesse lesionado, o Atlético Mineiro não ia vender para o Flamengo. O Flamengo contrata o Alan caro, um jogador caro para o Flamengo, um jogador que estava assim com uma lesão séria e que o Atlético Mineiro estava louco para se livrar dele. E o Alan, desde que chegou no Flamengo, não jogou nada. Porque a verdade tem que ser falada. O jogador que o Flamengo quer se desfazer foi o melhor jogador no segundo tempo. O melhor jogador no segundo tempo foi o jogador que o Flamengo não quer mais. O jogador que o presidente do Flamengo quer vender foi o melhor jogador do segundo tempo. Então, assim, não dá. É pra contar, não é pra contar, vai vender, não vai vender, tá esperando, Tite bota, Tite não bota, porque o próximo jogo ele vai cumprir 7 jogos. Ele vai cumprir 7 jogos. O Gabigol agora vai cumprir 7 jogos. Se ele jogar mais um jogo, não vai dar mais pra vender. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Vai vender, não vai vender? Se não for vender, qual é a do Tite? Com o Gabigol, vai jogar como essa posição? Vai ser mais ou menos a dele? Não é dentro da área. Não é de atacante. Não vai ser essa, vai ser de atacante. Enfim, tem que tentar dar uma solução. Tem que tentar dar uma solução para isso. Que coisa pavorosa. Que atuação melancólica. Que desastre o final da travessia do deserto. Vinha tão bem, surpreendendo a todo mundo, inclusive aos mais otimistas. Os 7 primeiros jogos foram excepcionais. Perdeu somente lá do Juventude, no Jacone. Venceu 5 partidas. Empatou 2. E aí, nas 2 últimas partidas, que completam a travessia, 8º e 9º jogos, o Flamengo, no Maracanã, contra adversários mais fracos tecnicamente, o Flamengo entrega a rapadura, entrega a liderança e cai para 3º lugar, neste momento, na tabela do Brasileirão. O Tite esgotou hoje todo o seu arsenal de idiotices. Há muito tempo eu não vejo um técnico ser tão ruim como o Tite foi hoje.
desde a escalação inicial até as substituições. No final, ele saiu empilhando o atacante, como se empilhar atacante fosse resolver alguma coisa. Medíocre hoje o Tite. Vergonhosa a atuação do Flamengo. Ninguém se salvou. Nem o Pedro. O Pedro que fez um gol de pênalti, mas perdeu pelo menos 3 chances claras, de uma maneira que um grandíssimo artilheiro, como ele é, não perde. O Gabriel, que entrou no final, quase salvou a pátria, fazendo o que seria o gol de empate. Salvaria uma parte da história, né? Porque empatar com o Fortaleza já era uma bosta. Mas pelo menos evitaria a derrota. Mas estava um joelho impedido. E aí, contra a tecnologia, não há como se brigar. Por quê? Porque o Tite resolveu escalar juntos Alan e Pulgar, que já tinham mostrado contra o Cuiabá que não dão certo juntos. São jogadores muito parecidos. São jogadores que estão em péssima forma. O Alan, eu vou além. O Alan, para mim, é um jogador medíocre. Desde que chegou ao Flamengo, o Alan, em momento algum, justificou a sua contratação por uma grana preta. Pedido de quem? Jorge Sampaoli. Parabéns, Rodolfo Landim. Parabéns, Rodolfo Landim. Foi você que nos fez contratar este careca maluco, pirado, dono de hospício. E aí esse gênio pediu ao Flamengo e o Flamengo foi lá buscar no Atlético Mineiro o Alan, que nunca foi nada demais. O Alan nunca foi nada demais. O Alan é um jogador neném dodói. O Alan joga 2, 3 jogos e machuca e fica 4, 5 fora. E quando volta, joga esse futebol absolutamente medíocre que nós vimos hoje. Ah, mas o Alan é bom. O Alan dá passes verticais. Aonde? Vocês viram algum passe vertical do Alan hoje? Vocês viram algum passe vertical hoje do Pulgar? E aí eu pergunto, quem era o melhor volante na travessia? Quem foi o jogador que deu equilíbrio quando faltava o Pulgar na seleção e o Alan machucado? Quem foi o jogador que o Tite improvisou, aí sim uma improvisação inteligente, e deu muito certo? O Léo Ortiz. Agora, me explica o que passa na cabeça do Tite para descobrir um excelente volante, com uma excelente saída de bola. Isso aqui são meus cachorros brincando com os ossos, tudo. Vou deixar de fazer barulho quanto eles quiserem, porque eu quero mais é barulho nessa porra dessa live de hoje. E aí ele tira o Léo Ortiz do time. O meio-campo hoje, já que ele queria jogar com 2 volantes, era Léo Ortiz e Pulgar, por exemplo. Ah, o Pulgar tá mal, mas ao lado do Léo Ortiz, a coisa poderia equilibrar um pouco mais. Agora, Alan do lado do Pulgar, o segundo gol do Fortaleza, vejam de novo o replay e procurem o Alan e o Pulgar, porque nenhum dos dois chega na marcação. O Flamengo escala 2 volantes de marcação, porque de armação os 2 são fracos, e num contra-ataque, não foi nem tão contra-ataque assim, no gol. O Alan chegava atrasado atropelando, fazendo falta, né? Do Fortaleza, que a bola passa, vem da ponta esquerda, passa para lá, tá? Não é um contra-ataque clássico, o cara pega a bola e toca para o outro faz o gol. Não. Teve pelo menos 2 ou 3 passes. O Alan e o Pulgar não chegam. Não chegam. Naquele momento, era como se o Flamengo estivesse jogando sem cabeça de área. O time do Flamengo vinha jogando bem quando tinha a formação do Léo Ortiz no meio de campo, o Lohan. O time demonstrava mais raça, né? E com a recuperação do Alan, eu acho que o jogo melhor que ele fez foi contra o Atlético, mas os outros ele não jogou bem. E nesse jogo contra o Fortaleza ele foi terrível. Ele estava chegando atrasado e chegava atropelando, cometendo falta, né? Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo.